50. Opiniões não atendidas. Uma manhã, eu tinha acabado de me levantar quando algumas pessoas vieram me dizer: você está sendo muito criticado. Um diz que você é ateu, outro diz que é irreligioso. Por que você não contesta todos esses comentários inúteis? Eu respondi: nada que é inútil requer uma resposta. Nós só tornamos algo importante quando aceitamos que é digno de ser contestado. Ao ouvir isso, um deles disse: mas não é correto permitir que prevaleça neste mundo o que está errado. Eu respondi: você tem razão. Mas aqueles que precisam criticar e criar boatos nunca podem ser contidos. Eles são muito criativos e sempre encontram novas formas. Vou lhes contar uma história sobre isso. E essa história que eu contei a eles, vou repetir para vocês. Era uma noite de lua cheia e toda a terra estava banhada na luz da lua brilhante. Champar e Parvati, sentados em seu amado novilho, Nandi, partiram numa breve viagem. Mas, logo que deram alguns passos, encontraram algumas pessoas no caminho. Vendo-os nas costas de Nandi, elas disseram: olhem aqueles dois sem vergonha. Estão sentados naquele pobre touro, como se o bicho não tivesse vida. Ao ouvir essas observações, Parvati apiou e começou a andar. Mas, apenas uma pequena distância à frente, eles encontraram outras pessoas que disseram: ah, mas que interessante! Quem é esse homem que anda nas costas do boi, fazendo uma criatura delicada e a pé? Que falta de vergonha! Ao ouvir isso, Shankar desmontou e colocou Parvati de volta nas costas de Nandi. Eles não tinham avançado mais que alguns passos quando outras pessoas disseram: que mulher mais descarada! Faz o marido andar enquanto ela vai sentada no boi. Meus amigos, é o fim do mundo. Ao ouvir isso, ambos começaram a andar a pé ao lado de Nandi. Eles avançaram apenas alguns passos quando outras pessoas disseram: olha aqueles tolos, tem um boi tão forte com eles e ainda andam a pé. Agora, eles estavam num dilema. Não havia mais nada que Shankar e Parvati pudessem fazer. Eles pararam com Nandi debaixo de uma árvore para abordar o problema. Até então, Nandi permanecera em silêncio. Então, ele soltou uma risada e disse: sabe qual é a solução? Vocês dois devem me levar na cabeça. Assim que ouviram isso, Shankar e Parvati caíram em si e os dois subiram nas costas de Nandi novamente. Mesmo assim, as pessoas que passavam continuavam dizendo coisas. Na verdade, como as pessoas podem passar sem dizer alguma coisa? Mas agora, Shankar e Parvati estavam gostando da sua jornada à luz da lua e nem se davam conta de todas aquelas pessoas passando. Na vida, se você quiser chegar a algum lugar, saiba que é suicídio prestar atenção às palavras de todos que encontra no caminho. Na verdade, uma pessoa cuja opinião tem algum valor nunca a expressará sem que tenha solicitado. Lembre-se também de que o movimento de uma pessoa que não age de acordo com a sua própria visão e inteligência se torna como um movimento de folhas secas voando com a força do vento. 51. A vida e a morte não estão separadas. Uma pessoa disse a Confúcio: estou muito cansada. Agora quero descansar. Existe uma maneira? Confúcio disse a ela: a vida e o repouso são duas palavras contraditórias. Se você quer viver, não peça descanso. Descanso é morte. A pessoa franziu a testa de preocupação e perguntou: então eu nunca encontrarei descanso? Confúcio respondeu: você vai encontrar,
com certeza vai encontrar. E apontando para o cemitério na frente deles, disse: olhe para esses túmulos. Há paz neles. Aqui há descanso. Eu não concordo com Confúcio. A vida e a morte não estão separadas. Elas são como a respiração da existência. Nem a vida é apenas ação, nem a morte é apenas descanso. De fato, aquele que não está em repouso durante a vida não consegue ficar em paz nem mesmo após a morte. A inquietação durante o dia também não faz seu sono à noite ser agitado? A inquietação que sentiu a vida inteira não vai torturá-lo após a morte? A morte seguirá o mesmo padrão que a vida seguiu. Ela não é o oposto da vida, é complementar a ela. Certamente, você não deve ficar inativo durante a vida, porque isso equivale a estar morto quando na verdade você está vivo. Mas uma vida só de ação também não convém. Isso também não é vida. É uma idiotice, uma mecanização idiota. A vida só será perfeitamente frutífera se houver ação na circunferência e inação no centro. Ação exterior, paz interior, movimento exterior, calma interior. Uma pessoa completa só nasce quando uma personalidade cheia de ação se une a uma alma tranquila. A vida de um indivíduo é pacífica e a morte dele será a melhor libertação. 52. O sacerdote e o Sudra. Era uma reunião de Sudras, a casta dos servos da Índia. A própria concepção de Sudra enche meu coração de lágrimas. Ao chegar à reunião, me senti muito infeliz. Ao chegar à reunião, me senti muito triste e infeliz. Ao chegar à reunião, me senti muito infeliz e triste. O que o ser humano fez a ele próprio? Aqueles que estão construindo paredes insuperáveis entre as pessoas são chamados de religiosos. Quer maior ruína para a religião do que essa? E se isso é religião, então o que é irreligião? Parece que os covis da irreligião roubaram as bandeiras da religião. E as escrituras de Satanás tornaram-se escrituras de Deus. A verdadeira religião não é separação, é união. Não é dualidade, é não dualidade. Não se encontra a religião construindo-se paredes, mas demolindo-as. As chamadas religiões apenas criaram divisões e erigiram paredes. Usaram seu poder para fragmentar e dividir o ser humano. Certamente, isso não foi feito sem motivo, certo? O fato é que não pode haver organizações nem exploração sem colocar uma pessoa contra a outra. Se a humanidade for uma só, então a própria base de exploração será destruída, porque para a exploração, desigualdades, seitas e sistemas de castas são essenciais. Por essa razão, as religiões, em muitas formas, apoiaram desigualdades, seitas e castas. Uma sociedade sem seitas e castas é automaticamente contra a exploração. Aceitar a igualdade de todas as pessoas é descartar a exploração. Por isso, se nenhuma divisão for feita entre uma pessoa e outra, não pode haver organizações e seitas religiosas. A divisão cria medo, inveja e ódio, e, finalmente, inimizade. A inimizade dá origem a organizações. As organizações nascem da inimizade e não da amizade. O ódio, não o amor, é a sua pedra fundamental. As organizações são formadas por medo da inimizade. Organizações tornam-se poderosas. O poder torna a exploração e a satisfação da cobiça por autoridade mais fáceis. À medida que o poder se expande,
ela se desenvolve em cobiça para governar. Dessa maneira, a religião secretamente se transforma em política. A religião vai na frente e a política segue atrás. A religião acaba por ser apenas a capa, e a política se torna a força motriz por trás. Na verdade, onde quer que haja organizações e seitas, não há religião, só existe política. A religião é uma busca por meio da meditação, não é organização. Sob o nome de diferentes organizações religiosas, políticas diferentes continuam fazendo suas manobras. Sim, na ausência de organizações, pode haver religião, mas não religiões como seus adoradores, sacerdotes afins. Deus foi transformado numa profissão. Interesses escusos já são associados a Deus. O que pode ser mais obsceno e irreligioso do que isso? Mas o poder da propaganda é ilimitado. E com a propaganda constante, até as mentiras absolutas são verdades. Então, qual é a surpresa ao ver que os adoradores e sacerdotes que estão no negócio da exploração se tornam adeptos dos sistemas de exploração? As religiões têm sido fortes pilares dos sistemas de exploração social. Ao tecer uma rede de doutrinas imaginárias, eles retratam os exploradores como pessoas religiosas e os explorados como pecadores. Aqueles que são explorados dizem que seu sofrimento é resultado de suas más ações em suas vidas passadas. Na verdade, as religiões deram muito ópio para as pessoas. Um velho Sudra me perguntou no final da reunião: "Posso ir aos templos?" Eu disse: "Aos templos? Mas para quê? O próprio Deus nunca visita esses templos que pertencem aos sacerdotes. Deus não tem outro templo senão a existência. Todos os outros templos e mesquitas são invenções dos sacerdotes. Não há sequer uma relação distante entre templos e deuses. Deus e os sacerdotes nunca nem dirigiram a palavra um ao outro. Os templos são criação dos sacerdotes, e os sacerdotes são criação de Satanás. Eles são discípulos de Satanás. Escrituras e seitas religiosas são responsáveis pelo fato de o homem estar contra o homem. Eles falaram de amor, mas espalham o veneno do ódio. Na verdade, é mais fácil administrar veneno quando ele está revestido de pílulas de açúcar. Mas, mesmo assim, as pessoas não desconfiam dos sacerdotes. Sempre que pensam em Deus, elas se envolvem com os sacerdotes. E essa é a causa fundamental do enfraquecimento da conexão da humanidade com Deus. Os sacerdotes estão sempre ocupados em matar Deus. Além deles, Deus não tem outro assassino. Se você quer escolher Deus, não pode escolher o sacerdote. Não é possível reverenciar aos dois ao mesmo tempo. Quando o sacerdote entra num templo, Deus sai. Para estabelecer uma relação com Deus, é necessário se livrar dos sacerdotes. Eles são o único obstáculo entre um devoto e Deus. O amor não tolera ninguém no meio, nem a oração. Era de manhã cedo. Ainda estava escuro. Assim que a porta de um templo se abriu, um Sudra subiu os degraus até a porta. Ele estava prestes a atravessá-la quando o sacerdote gritou com raiva: "Pare! Pare aí, seu pecador! Se der um passo adiante, será aniquilado. Você maculou os degraus sagrados do templo de Deus." O Sudra, assustado, recuou. Lágrimas apareceram em seus olhos, como se alguém estivesse esfaqueado seu coração tão sedento de Deus. Ele chorou e disse: "Ah, Deus, qual é o meu pecado que não me permite vê-lo?" O sacerdote disse: "Em nome de Deus, você é impuro desde o nascimento. Você é um amontoado de pecados." O Sudra orou: "Então praticarei disciplinas espirituais para me purificar. Não quero morrer sem ver Deus." E durante muitos anos, ninguém mais viu o Sudra. Ninguém sabia onde ele estava. As pessoas quase tinham se esquecido dele quando, de repente, ele voltou para a aldeia. O templo ficava perto da entrada da aldeia.
O sacerdote viu o Sudra caminhando ao lado do templo. Havia um novo brilho em seu rosto. Havia até uma paz antes desconhecida em seus olhos. Mesmo ao redor do rosto, havia um halo de luz. Mas ele nem levantou os olhos para o templo. Parecia absolutamente indiferente e desinteressado. O sacerdote não conseguiu se controlar. Ele o chamou para perguntar: Ei, concluiu sua autopurificação? O Sudra soltou uma risada e assentiu com a cabeça. O padre perguntou: Então por que não entra no templo? O Sudra respondeu: Senhor, o que eu faria se eu entrasse? Quando Deus apareceu diante de mim, ele disse: Por que você foi me procurar no templo? Não há nada lá. Eu mesmo nunca estive nesses templos. E mesmo que fosse até lá, você acha que o sacerdote me deixaria entrar?